problema é o que é conhecido por evangelho hoje. Hoje em dia a pessoa consegue passar a vida toda na igreja e ela não ser apresentada a Cristo. Quando a gente olha para o que era o evangelho para os pais da igreja, até mesmo para os reformadores que tentaram voltar aos pais, a gente vê que é algo completamente diferente do que é apresentado na igreja. Você entra numa livraria, mesmo que se diga evangélica, hoje em dia, e você olha 99% dos livros é sobre o homem, é sobre o humanismo. E quando a gente olha para o que foi distintivo na teologia da Reforma Protestante, foi justamente o que eles acreditavam a respeito de Deus. A gente vê realmente Deus sendo apresentado às pessoas. Um exemplo de teologia reformada é esse livro do Arthur Pink, Os Atributos de Deus, publicado pela editora PES, assim como os livros também da editora Cultura Cristã e da editora Fiel, são livros que realmente mostram Deus como ele realmente é, não como o leitor está interessado, não simplesmente alguns aspectos que o leitor acha interessante aprender a respeito de Deus, mas realmente quem Deus é. Uma teologia completamente distinta da influência da psicologia, da sociologia introduzida no Evangelho atual. Então a minha grande preocupação é, o que é que você, independente do tempo que você está na igreja evangélica, o que é que você tem lido, o que é que você tem aprendido a respeito de Deus? Eu dou graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor está me dando de conhecer a Sua Palavra, de poder conhecer as Suas Escrituras, da forma como ela realmente se apresenta. Não de achismo humano, nem de pregações com conceitos humanos que tentam definir Deus, a forma do pecado, a forma como querem que Deus seja apresentado, mas o Deus verdadeiro que é apresentado nas Escrituras. Recentemente eu li um livro do autor John MacArthur, com o título Face a Face com a Majestade. Esse livro me fez ter uma visão muito mais ampla do que eu tinha sobre o conhecimento de Deus, porque não basta você dizer que acredita em Deus, não basta você dizer, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Você tem que conhecer o Deus que você acredita, o Deus revelado nas Escrituras. E John MacArthur ele discorre através da Bíblia vários pontos essenciais de que todo cristão deve saber sobre Deus, sobre a sua soberania, sobre a sua santidade, sobre o seu amor. É incrível. Eu recomendo a leitura a qualquer pessoa que queira se aprofundar mais. Ele faz citações de grandes pregadores como Jonathan Edwards. Ele dá exemplos de pessoas que realmente conheciam a Deus e como realmente o testemunho delas era diferente do que a gente vê hoje em dia desses pastores e pregadores. Sem querer alfinetar ninguém, mas é incrível quando de fato você tem uma noção do que é estar face a face com Deus, quando você conhece seus atributos. Então eu recomendo a leitura para as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo. É uma leitura muito saudável, fácil de compreensão. Ela vai fazer você se apaixonar cada vez mais por esse Deus e ele vai lhe apresentar através das Escrituras, que é a palavra de Deus, como Ele é perfeito e como Ele é único, digno de todo louvor e toda glória. E você? O que você tem lido? De fato você tem estado face a face com a majestade de Deus? De fato o que você conhece é o Deus vivo apresentado nas Escrituras? Eu estou lendo dois livros aqui. Um do puritano John Owen, Comunhão com Deus Trino. Foi um dos livros que mais eu pude notar uma mudança assim, no meu conceito sobre Deus, sobre a comunhão com Deus, sobre a relação com Deus. Com certeza, se fosse indicar algum livro, o primeiro que eu indicaria seria esse aqui. Mas eu queria falar um que é mais simples ainda. Eu queria indicar, o que eu indicaria para uma pessoa ler. E ao mesmo tempo é um livro incrível, é esse Santidade, também de um homem que pode ser considerado um puritano, foi o John Charles Riley. Esse livro aqui ele é bem simples, diferente do Comunhão com Deus Trino. É um livro, ele vai direto ao ponto sobre santidade. Ele estava passando por uma época que a gente passa, a mesma época hoje, é uma relação com o pecado dentro da igreja. As pessoas perderam o conceito de santidade. E John Charles Riley ele vai tentar resgatar isso. Ele vive o que a gente tem visto hoje claramente, e ele também cita aqui até no próprio prefácio do livro, a gente já vê qual o grande problema, o porquê dele ter escrito esse livro, que é simplesmente o problema, a visão da igreja que ela tem sobre santidade, a visão que a igreja tem sobre a comunhão com Deus, a visão que a igreja tem sobre conversão. A igreja simplesmente, naquela época, como hoje em dia, tem vivido simplesmente aquela psicologia indutiva, tem vivido uma relação com Deus simplesmente emocional. As pessoas não sabem mais
elas não recorrem mais à Bíblia, elas têm um conceito próprio, elas criam o seu próprio Deus. No começo do livro, Brian ele fala sobre o pecado, e no último capítulo do livro é o título Cristo é Tudo. Então, acho que com isso, com esses 2 capítulos, a gente pode ter uma noção do qual o real conceito que o Riley resgata sobre santidade. É uma nova visão do pecado e também uma visão sobre Cristo. Todo cristão deve entender realmente o que é santidade. E sobre santidade seria esse autor e esse livro que eu recomendaria para você. E você? O que você tem lido sobre Deus? O que você tem buscado a respeito dele?